Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar 1 aos Coríntios, capítulo 13, né? Onde fala sobre o amor. Amém? Primeiro a gente vai estar orando, né? Apresentando a Deus esse estudo. E depois nós vamos estar lendo. Eu espero que você esteja bem, que o Senhor possa ter te dado, assim, um dia abençoado, né? E vamos aprender com o Senhor nesse momento. Amém? Vamos orar, vamos chamar o escritor, o autor da Bíblia para estar aqui conosco. Amém? Não esquece de curtir, eu sou a irmã Rejane e estou aqui para a gente estudar a palavra de Deus juntos. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui agora, Papai do céu, diante de Ti. Nós vamos estudar a Tua palavra, nós queremos aprender sobre o amor. Nos ensina, nos ajuda, cobre-nos com Teu sangue, Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, recebe o nosso clamor. Vem, Espírito de Deus, nos dá discernimento, sabedoria, nos ensina nessa manhã. Papai do céu, também queremos orar pela vida da Sofia. E queremos te dizer que nós estamos à espera de um milagre, porque nós cremos no teu poder. Seu poder não mudou, Senhor. Estamos à espera de um milagre total na vida da Sofia. Em nome de Jesus, nós te convidamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem conosco agora estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, gente, vocês viram que o apóstolo Paulo gastou um capítulo inteirinho para falar de todos os dons, né? Num capítulo, em 31 versículos, ele falou de todos os dons. Dom de cura, ele comparou os dons com o nosso corpo, com cada membro do nosso corpo. Ele comparou a igreja como o corpo da gente e nós somos os membros, o Senhor Jesus é o cabeça, certo? Aí agora, ele deixou um capítulo todinho para falar sobre o maior dom que a gente precisa ter, que é o amor. Mas não é aquele amor carnal, amor eros, não. É o amor ágape. É aquele amor que o Senhor nos amou. É aquele amor que ama as pessoas, que troca de lugar. É aquele amor que não tem ciúme, não se inflama, não finge que ama. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. Eu vou ler na Bíblia Viva. Vocês precisam de ver que versão maravilhosa. Então vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. Amém? Capítulo 13. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é melhor que todos. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e não, no entanto, não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Por quê? Porque o sino, ele é feito de metal, né? E ele tem o pendalo dele que fica lá, ele é vazio, ele é oco, ele faz um barulhão, mas ele é oco. Então, não adianta a gente fazer todas essas outras coisas que foram ditas no capítulo 12, se a gente não ama. Se a gente faz é para aparecer, é por vanglória. Então, o apóstolo Paulo fala isso nesse versículo, né? Se eu tivesse o dom de profetizar, olha, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar para uma montanha e fazê-la sair do lugar, se eu não tivesse amor, de nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. Você pode dar esmola, você pode dar cesta básica, pode fazer o que você quiser, mas se você não amar,
como o Senhor amou, não resolve. Sabe por quê? Porque o amor é paciente, ele é bondoso, ele nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas ele alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia, a profecia, o falar em línguas desconhecidas, o conhecimento passarão. Por quê? Porquanto agora sabemos muito pouco mesmo com os nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Aleluia! Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor. Amém? Então vamos estudar um pouquinho aqui, né? Quando Paulo está falando sobre o amor, sobre a profecia, ele está falando que não adianta a gente fazer nada se a gente não amar com o amor do Senhor. Então, ou seja, conhecer sobre ele, como ele era conhecido, Paulo estava se referindo à ocasião de que veremos a Cristo, sabe? Face a face. Deus dá aos crentes os dons espirituais para a sua vida aqui na terra. Mas vai chegar um dia que esses dons vai passar, vai acabar. E se nós tivermos amor no nosso coração, nós vamos poder ver o Senhor. Aí no versículo do 4 até o 7, a nossa sociedade confunde amor com luxúria. Igual eu falei para vocês antes de eu começar o estudo, eles confundem o amor ágape com o amor eros, que é erótico, sabe? Diferentemente do desejo, do tipo de amor de Deus é dirigido para fora, para os outros, certo? O amor que as pessoas entendem é para ele tem que ser amado, tudo tem que ser melhor para ele. Agora o amor de Deus não, nós temos que amar, nós temos que cuidar do nosso irmão, nós temos que suportar, nós não podemos ter ciúme, nós não podemos ter inveja, nós não podemos ser irritadiço, a gente tem que agir com paciência. Então é impossível ter esse amor a menos que Deus nos ajude. Se a gente não conhecer o Senhor, não amar Ele, a gente não vai ter esse amor no nosso coração. Assim, quanto mais nos tornamos semelhante a Cristo, mais a gente vai exibir esse amor para as pessoas. Não é para exibir, de exibimento, entendeu? Esse vai ser nítido a presença de Deus na nossa vida. E como que a gente pode mostrar que a gente ama a Deus? Amando o nosso irmão. Lá nas epístolas do apóstolo João, ele fala assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece teu irmão, ele é mentiroso. Como que você pode amar a Deus que você não viu, se você não consegue amar o seu irmão que está na sua frente? Então, é isso. E quando a gente ama, a gente cuida. Então, Paulo, lá no versículo 5, ele diz que o amor não se irrita.
Às vezes nós nos irritamos com os outros e não sabemos nem o motivo. Ficamos irritados, a gente está de mau humor e desconta nas pessoas. Nem toda irritabilidade deriva de motivos pecaminosos ou egoístas, embora a irritação ao tratar os outros certamente é errada. Uma grande dose de irritabilidade se origina de um amor pela perfeição. Às vezes a gente irrita porque a gente quer que uma pessoa melhore e ela não melhore. Então é um desejo profundo de que programas, reuniões, estruturas, na igreja, no nosso lar, tudo funcione perfeitamente. Um desejo de que se as coisas funcionem perfeitamente, pode originar, se elas não estiver funcionando perfeitamente, pode originar raiva, sabe? Assim, quando a gente vai fazer um evento, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o Senhor. O Senhor nos dá um fruto do Espírito, porque o Espírito é um só, mas ele tem vários frutos. E um fruto do Espírito que mostra que a gente ama é o domínio próprio. Nós precisamos dominar, nós precisamos de ter, como que é a palavra, gente? Eu esqueci qual o nome, como que é a palavra, mas a gente precisa ser altruísta, trocar de lugar com as pessoas, sabe? Amar as pessoas. Nós precisamos amar a Deus como também os nossos companheiros cristãos. E amar uma pessoa boazinha é muito fácil, não é? Amar uma pessoa que cuida da gente, nos ajuda, nossa, é facinho. Mas amar uma pessoa que tem problema, aí é que está o ponto X da questão, sabe? E sabe o Senhor Jesus? Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Nós era pecador e o Senhor Jesus nos amou. E lá naquela cruz, enquanto aquele povo colocava a cruz, pôs a cruz de espinho na cabeça dele, colocou um fel na boca dele, quando ele disse que estava com sede, imagina a gente com sede, colocar um vinagre com fel, com uma coisa amarga na boca. Olha, vocês terem noção do tamanho da maldade do coração deles. E sabe o que ele falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É forte, não é? Então, se alguém te fez alguma coisa, não espera. Se ela não me pedir perdão, eu não perdoo. Não, você vai perdoar, porque o perdão não precisa ser pedido. Ele faz mal para você também, certo? Pede para o Senhor, ora, fala, Senhor, me mostra se eu tenho algum rancor no meu coração, alguma mágoa de alguém. Eu preciso perdoar, me ajuda a liberar perdão, me ajuda. Lembra Estevão? Ele estava jogando pedra nele, ele morreu a pedrada. Imagina tanto que essas pedras foi devagarzinho. E ele olhou para o céu e falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso demonstra amor. Amor pela vida. Amém? E lá no versículo 10 até o 12, quando o apóstolo Paulo escreveu sobre a perfeita clareza, ou seja, conhecer como ele era conhecido, é porque os espelhos antigamente não eram em vidro. Depois da era bíblica é que começou, depois quando Alexandre o Grande, lá para aquela época, que começaram a fazer espelho no vidro. Mas era feito em ouro, era em bronze, então tinha que ser muito bem polido para ver uma imagem clara, certo? Então as pessoas não tinham essa clareza da imagem deles. Por isso que Paulo fez essa comparação, que o dia que o Senhor vier, nós vamos ver ele claramente, face a face. Porque agora, é tipo assim, eu sei que o Senhor existe, eu não estou vendo ele, mas eu sinto no meu coração. Mas no dia que o Senhor vier e nos buscar, e nós estivermos com ele, nós vamos ver ele face a face. Amém? Aleluia, vai ser maravilhoso. Nós vamos olhar nos olhos do Senhor. Então é isso que Paulo está falando aqui. Então, aqueles dons todos vão acabar, mas o Senhor vai continuar na nossa vida. Amém? Lá no versículo 13, né? Não, eu quero falar do 10. O versículo 10, né? Que o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu discorria como menino.
Mas depois me tornei homem e deixei de lado as coisas de menino. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando da maturidade espiritual. Quando a gente ama o Senhor de verdade, que a gente deixa o Senhor controlar o nosso coração, que o amor do Senhor toma conta de nós de uma maneira maravilhosa, a gente amadurece espiritualmente. A gente para de dar birra, deixa de ser ovo da casca mole. Já viu qualquer coisinha? Eu não quero. Se alguém fizer alguma coisa com você na igreja, eu não vou naquela igreja mais. E mimimi. Quando a gente amadurece, que o amor do Senhor entra no nosso coração, a gente deixa de lado as coisas de criança e a gente começa a agir como um adulto. Sabe, um adulto responsável. Porque tem muitos adultos aí que tá dando birra, que qualquer coisa tá magoado, tá deixando, tá separando, os casamentos estão sendo destruídos, os pais não querem o filho. Eu fui numa reunião segunda-feira e a menina estava falando para mim que teve uma reunião lá no fórum, não é reunião que fala não, gente, eu esqueci o nome. Minha cabeça tá assim. Então, teve essa audiência porque uma mãe não queria a filha dela. Aí o juiz falava assim para ela: por que você não quer a sua filha? Tava assim, ó, a mãe, a filha mais velha, a avó e aquela criança. Ela, porque eu não quero. Ele falou, mas eu tenho que escrever aqui, por que você não quer, qual é o motivo? As pessoas simplesmente estão desistindo das pessoas. E agora eles amam animais. Que é muito mais fácil, né? O animal, quando você não quer mais, você põe ali. É fácil de lidar. Mas está errado os valores. Estão equivocados. O Senhor quer que nós nos amemos como Ele nos amou. Sabe por quê? Porque tem um mandamento lá nos 10 mandamentos que fala amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas tem muitas pessoas que não amam a si mesmo. Tem problema de saúde, tem diabetes, não pode comer coisa gordurosa, come. Então ele não está se amando. Como que ele pode amar o outro? Ele faz coisa errada que não pode. Problema, tem dependência química, não pode usar droga, usa droga, bebe. Se destrói, passa a noite sem dormir, sabe? Então como que a pessoa está amando ele? Não está amando. Mas o Senhor fala, mas um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que o Senhor nos amou? Nós éramos mortos no pecado, fazia tanta coisa errada. E mesmo assim o Senhor entregou a própria vida para pagar o nosso pecado, para nos resgatar, para nos redimir. Amém? Então, esse é o verdadeiro amor que o Senhor quer plantar nos nossos corações. E lá no versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Paulo escreveu que o amor permanece para sempre. Na Corinto, normalmente corrupta, o amor se tornara uma expressão mesclada, com pouco significado. Hoje ainda as pessoas estão confusas a respeito do amor. O amor, a mais excelente de todas as qualidades humanas, é um atributo do próprio Deus. Ele envolve o serviço abnegado a outras pessoas. A fé é a fundação e o conteúdo da mensagem de Deus. A esperança é a atitude, é o foco. Agora o amor é a ação, quando ele age. Quando a fé está alinhada com a esperança, você é livre para amar completamente, porque você entende como Deus ama. A sua fé se expressa completamente no amor aos outros ou não? Hoje o Senhor te pergunta. É para você meditar nesse capítulo de Coríntios. Não seja como o sino que tine, vazio, oco. Fala, eu amo a Deus, mas você não faz nada, você aborrece seu irmão, você não cuida nem da sua família, nem da sua parentela, você não faz nada. Mas o Senhor está nos chamando hoje para amar. O Senhor não escolheu, Ele não fez acepção de pessoa. Ele não ama só o branquinho, só o negro, só o bonzinho. Não, o Senhor ama
todos, Ele nos amou. E o maior versículo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê no Senhor Jesus? Então, ame, ame, julgue este verbo. Amém? Fica com Deus. Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Eu oro para que o Senhor te abençoe poderosamente. A paz do Senhor.